Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, aqui quem fala é Herria, sejam bem-vindos ao canal. E galera, vamos aí para mais um vídeo de backtest, eu sei que vocês gostam de vídeo de backtest e esse vídeo tem até um tempero a mais. Por que que tem um tempero a mais? Porque é um vídeo de backtest, é um vídeo de backtest em contratos futuros de mini dólar, então vocês gostam ainda mais, e é um vídeo de backtest de day trade, de uma estratégia de day trade, então chuchuzinho, show de bola, legal pra caramba, achei muito interessante de estudar essa estratégia e vamos lá. Antes de mais nada, pessoal, eu vou explicar para vocês todas as regras, todas as nuances, vou apresentar para vocês as estatísticas, tudo certinho, tá? Mas antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever no canal, dar o like aí, que eu sei que vocês se esquecem depois de deixar o like, então já taca o dedo no like aí, tá bom? E compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que o nosso canal possa atingir aí, né? Esse vídeo mesmo possa atingir um número maior de pessoas. Estamos crescendo e assim gostaríamos de continuar crescendo para trazer uma educação financeira melhor para o nosso país, beleza? Esse vídeo, pessoal, esse setup, desculpa, foi sugerido por nosso amigo Adriano. Ele é inscrito aqui do canal, tá bom? E ele sugeriu o setup. Não é exatamente o setup que ele sugeriu, eu fiz algumas alterações, ainda vamos fazer mais para frente o setup que ele sugeriu, mas eu fiz algumas alterações e o setup é bastante inspirado no setup que ele sugeriu, tá bom? Mas não é exatamente aquilo, tá? O fato é o seguinte, pessoal, a rentabilidade foi bem interessante nesse setup aqui, tá bom? Inclusive, aí eu peço, se vocês quiserem que eu teste, né, algum outro setup, enfim, alguma outra estratégia, em algum outro time frame, em alguma outra ação, enfim, qualquer tipo de teste de backtest aí, é só pedir aí nos comentários, tá? Ou no meu Instagram, mandar direct, ou enfim, que aí a gente programa o backtest, planeja tudo certinho e eu faço um vídeo para a gente estudar junto, tá? Isso é muito legal, estudar junto. Bom, vamos lá, sem mais enrolação, vamos aqui para o gráfico, já estou no gráfico na verdade, né? Mas tudo bem, vamos lá pessoal, olha só. Deixei a tela aqui sem candles por enquanto, tá? Os candles estão ali para baixo, deixei sem candles só para a gente estudar um pouco aqui e mostrar para vocês como que funciona o setup, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro passo, eu vou trabalhar aqui o setup de compra e eu vou colocar as regrinhas aqui para vocês, tá? Então, primeiro passo para compra, vou colocar verdinho aí para vocês saberem que é de compra, para não confundir, beleza? Nós vamos ter então, tá? A compra quando? A compra se dá no momento em que, tá? Ocorre a superação da máxima do candle que virou a média móvel exponencial de 9 períodos para cima, tá? Ou seja, a média móvel ela tem que estar para baixo, ela vem para baixo, está caindo, de repente vem um candle que começa a trabalhar acima dela e ela vira para cima por causa desse candle. Nesse momento que ela virou para cima, a gente vai marcar a máxima do candle. Rompeu a máxima, a gente entra. E aí você vai me falar, mas Rodrigo, isso daí é o setup 9.1, pô. Isso daí não é nenhum setup novo. Sim e não, tá? Eu respondo sim e não. Inclusive, se vocês não viram o backtest que eu fiz do setup 9.1, o vídeo tá super legal. Backtest show de bola. Mostrei aí que se a gente tivesse operado 3 determinados ativos, 3 ativos nos últimos 2 anos, a gente teria uma rentabilidade de mais de 1.700% nesse mesmo período de 2 anos, tá? Assiste o vídeo lá, depois volta nesse aqui para você entender direitinho como é que funciona o setup 9.1. Lá eu explico todos os detalhes, alguns insights aí que eu fui percebendo no decorrer da minha caminhada e vamos lá. Como eu estava dizendo, sim e não, tá, pessoal? Porque a entrada é exatamente igual ao setup 9.1, mas a condução do trade é diferente. Condução do trade é diferente, vocês já vão entender já. O setup 9.1 é conduzido exclusivamente pela média exponencial de 9 períodos, tá? Aqui não, aqui não. Aqui a gente
tem stop diferente, tem parcial e o alvo final também, beleza? Então, se tem parcial, a gente já deduz que, no mínimo, nós temos que trabalhar aí com 2 contratos, tá? Então, isso é um ponto importante. Lembre-se que nós temos que trabalhar com 2 contratos no mínimo. Muito bem. A compra se dá, então, no momento em que ocorre a superação da máxima do candle, que virou a média móvel de 9 para cima, tá? Nós temos, a partir do momento que a gente compra, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Nós temos que colocar o stop loss. O stop loss vai ficar, ele fica, tá? Uma vez, tá? Uma vez o candle de entrada projetado para baixo. O que isso significa, Rodrigo? Até agora está igual o setup 9.1. Não está, não está. O setup 9.1, a partir do momento que a gente tem o candle de entrada e ocorre a compra, o nosso setup fica aqui, ó, um tick abaixo da mínima, né? Nesse caso, não. Nesse caso, a gente vai pegar, calcular o tamanho do candle, projetar ele aqui para baixo e o nosso stop vai ser aqui embaixo, ó, aqui onde está meu dedão aqui, ó, aqui embaixo. Então, a gente vai comprar aqui, vai ter duas vezes o candle, né? Na verdade é uma vez, mas enfim, uma vez porque você pega isso daqui e joga aqui para baixo, né? O candle projetado para baixo, tá bom? Beleza? Se você pegar aquela ferramenta de risco-ganho e traçar ela com projeção para baixo de uma vez, você vai ter exatamente o ponto do seu stop loss. E isso por quê? Porque como a gente está falando aqui de day trade, e ainda mais de day trade de contrato futuro, que é muito volátil, a gente tem que dar espaço para o preço trabalhar. A gente tem que deixar o preço fazer suas ondas. Não adianta espremer muito o preço, porque senão vai acabar sendo violinado, a gente vai acabar sendo estopado muitas vezes de forma desnecessária, beleza? Então, tá explicado aí o stop loss, muito bem, uma vez o candle de entrada projetado para baixo, beleza. Agora, depois do stop loss, vem o que? A parcial. A parcial fica 2 vezes o candle de entrada projetada para cima, tá? Para cima, estamos falando de compra aqui, beleza? Aí sim, vocês já ficam mais familiarizados com essa regra, né? Aqui está o candle de entrada, compramos aqui, a gente vai pegar essa projeção, jogar ela 2 vezes para cima, tá? E aqui em cima vai ficar a nossa parcial. Com o stop loss uma vez projetado para baixo e a parcial 2 vezes projetado para cima, a gente vai estar aí trazendo uma equiparação de 1 para 1 no nosso risco, tá? Se você for ver, na hora que você for fazer os seus backtests, os seus estudos, você vai ver que é exatamente a mesma distância do o stop uma vez projetado para baixo e a parcial 2 vezes para cima dá exatamente a mesma distância. Beleza? Então aqui nós estamos trazendo nosso risco para 1 para 1. Nosso risco em 1 para 1. Beleza? Melhor assim. E a quarta e última regra, né? O alvo final, qual que é o alvo final, Rodrigo? É 3 vezes o candle projetado para cima? É 4 vezes? Não, nós não temos alvo final. A partir do momento que a gente fez a nossa parcial, nosso risco já está extremamente reduzido, o trade já andou a nosso favor e nós não vamos admitir perder mais. Por conta disso, nós vamos continuar conduzindo o trade enquanto ele nos permitir ficar dentro dele. Tá? E aí nós vamos conduzir o trade pela própria média exponencial de 9. Aí sim a gente volta a trabalhar de acordo com o 9.1, tá? Então a gente começa com 9.1, termina com 9.1, mas o miolo é diferente do 9.1. Fechado? Então, como é que a gente vai conduzir o trade pela média de 9 períodos? Vamos imaginar que essa linha aqui é a média de 9, tá bom? Os candles estão se desenhando aqui em cima até o momento que temos um candle aqui embaixo que rompe para baixo, que viola a média de 9 períodos. A partir desse momento, o nosso stop
fica um tick abaixo da mínima. Nosso stop estava aqui embaixo, vamos supor, né? Nesse, uma vez o candle de entrada projetado para baixo. A partir do momento que nós temos um candle fechando abaixo da média de 9, e aí a média não precisa virar para baixo, basta um candle fechar abaixo dela, tá? A partir desse momento que um candle fecha abaixo da média de 9, a gente traz o stop daqui para cá, tá? Se pegar, somos estopados, beleza, saímos de um trade, vamos aguardar um sinal para pegar outro. Se não estopar, ou seja, se continuar subindo, o nosso stop já está aqui. Nós já reduzimos muito o nosso stop até o momento em que haverá algum outro candle que fecha abaixo da média de 9 de novo. Nesse momento, a gente vai tirar o nosso stop daqui e vai subir ele para cá. Nós nunca vamos descer o stop na compra, tá? Nós só vamos subir, beleza? E assim a gente vai conduzido até o momento da gente ser estopado aqui, ok? Muito bem, quase que eu faço besteira apagando tudo que eu escrevi, mas eu quero só apagar isso aqui. E essas são as regras de compra. Agora nós vamos falar sobre as regrinhas de venda, tá? Vamos falar direitinho aqui sobre as regrinhas de venda. Então, primeiro passo, tá? A venda se dá no momento em que ocorre a superação não, né? Estou copiando lá em cima, a perda da mínima do candle que virou a média móvel exponencial de 9 para baixo, beleza? Primeiro ponto é esse. Média móvel exponencial estava subindo, veio um candle forte aqui de baixa, virou a média para baixo, a gente vai vender na perda da mínima desse candle, tá? É só inverter o raciocínio, né, pessoal? O stop loss fica uma vez o candle de entrada projetado para cima. Esse é o stop loss, uma vez o candle de entrada projetado para cima. Ué, cadê aqui, mano? Aí, 3. A parcial fica duas vezes o candle de entrada projetado, tá, para baixo. Beleza. E o quarto passo, a mesma coisa. A gente vai conduzir o trade pela média móvel exponencial de 9. Muito bem. Então, média móvel estava apontada para cima, virou para baixo, temos ali o candle responsável por virar a média móvel exponencial de 9 para baixo como candle gatilho. Perdeu a mínima, a gente vende. Vendemos, vamos calcular aí uma vez esse candle projetado para cima, vai ser lá em cima o nosso stop loss. Vamos calcular duas vezes o tamanho desse candle projetado para baixo e ali vai ser a nossa parcial. Fez a parcial, nós vamos aguardar, vamos continuar no trade, conduzindo ele de acordo com a média de 9. Então, conforme a média de móvel exponencial de 9 está caindo, nós vamos conduzir ele para baixo, né? Continuar o trade, conduzindo o trade para baixo, até o momento que um candle verde vai fechar e vai fechar acima da média exponencial de 9. Nesse momento, a gente vai pegar o nosso top que estava lá em cima e vai trazer aqui para a máxima desse candle que violou a média exponencial de 9. Lembra que não adianta sombra não vale, tem que ter fechamento acima da média. Da mesma forma que no setup de compra, sombra inferior não vale, tem que ter fechamento abaixo da média de 9, beleza? E assim nós vamos. Agora sim, regrinhas explicadas, eu acho que está bem explicadinho aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar aí nos comentários, tá? E agora a gente sim vai para o nosso querido backtest. Como é que ficou o backtest disso daí, meu Deus do céu? E vamos lá. Eu fiz backtest em diversos tempos gráficos, tá? E eu percebi, tá, que dos 10 minutos para baixo não vale muito a pena operar, tá? Toma muito stop, toma muita violinada e acaba tendo uma rentabilidade negativa. Na verdade, acaba tendo então um prejuízo, né? Nos 10 minutos, a partir dos 10 minutos, começa a ficar um pouco bom, mas ainda assim fica muito abaixo da rentabilidade que a gente verificou nos períodos um pouco maiores, tá, pessoal? Então, vamos lá
Se a gente colocar aqui, ó, nós estamos com o dolinha nos 10 minutos, tá? Vamos fazer o backtest nele para vocês verem direitinho. Aqui está o backtest feito no dolinha, e se a gente for aqui para as estatísticas, a gente pode observar aqui nas estatísticas com um contrato só, tá? Na verdade tem que colocar com 2, né? Vamos colocar com 2 aqui e refazer. Pera aí. Vamos colocar com 2 e a gente refaz o teste. Beleza. E fizemos o teste e aqui está. Muito bem. Com 2 contratos, o que a gente pode observar aqui? A gente pode observar aqui no período que a gente está fazendo esse backtest, ou seja, o período aqui de 1 ano, né? 1 ano. Aqui, ó. A parte de 1 ano não pegou lá de abril, pegou de julho de 2020 até agora, abril de 2021, tá? Tivemos aí um período bem lateralizado, depois ele deu uma arrancada para cima, fez um drawdown forte aqui e começou a subir. Isso daqui traz para a gente aí uma rentabilidade de 6,98%, tá? 6,98% de rentabilidade. Nós estamos aí acertando menos da metade dos trades, e isso daqui até que é normal, viu, pessoal? 49%, 50% de operações vencedoras para uma estratégia dessa é perfeitamente normal, porque não é uma estratégia de volatilidade, né? A gente quer, na verdade, pegar uma reversão de tendência aí, tá bom? Então, tá ótimo esse índice de acerto aqui. Fator de lucro 1,08, tá mediano, razão média de lucro 1,09, tá? O drawdown aqui foi bem grande, né? Drawdown bem grande, tá? Justamente por conta dessa queda aqui, acredito eu, né? Que foi a maior queda que a gente teve, tá bom? Então, por conta dessa queda, e é isso aí, 6,98% aí de abril de 2020, de julho de 2020 até abril de 21, beleza? Muito bem. Agora, se a gente começar a mudar o time frame, a gente começa a observar aí, aumentando o time frame, não diminuindo, aumentando, a gente começa a observar aí uma melhora, tá? Nas condições aí de estatística do nosso sistema. Por exemplo, se a gente colocar aqui nos 15 minutos e pedir para o Profit rodar o setup, vamos aguardar ele rodar o setup, beleza. A gente já vai observar uma rentabilidade bem maior, ó, 20,41%, um drawdown muito mais contido, uma melhora no nosso percentual de operação vencedora, no nosso fator de lucro, na nossa razão de média de lucro e média de prejuízo, tá vendo? Então, por aqui a gente observa uma melhora já no cenário. Aumentamos de 10 para 15 minutos, já melhorou muito o cenário, tá? Se a gente coloca, e aí eu comecei a brincar com o sistema, né, e colocar alguns períodos aí não tão usados assim pelo pessoal. Por exemplo, os 12 minutos. 12 minutos, vamos ver como é que ficou os 12 minutos, levando em conta que nos 15 minutos aí ficou com 20,41% de rentabilidade, né? Os 12 minutos já vai para 25% de rentabilidade. Olha que interessante, né? Uma boa também, um bom percentual de operação vencedora, tá? Um drawdown ainda contido, né? Um drawdown tranquilinho, tá? Rentabilidade boa. E nós estamos aqui falando de 25% no período, pessoal. Vamos ver qual que é o período aqui que ele pegou, ó. De junho, tá? Até abril. Quase um ano. A gente vê que é uma curva de patrimônio muito mais comportada do que aquela nos 10 minutos, né? Aquela dos 10 minutos era toda chacoalhada. Aqui nos 12, pessoal, aumentou 2 minutos só. Mas olha só como é uma curva mais comportada e olha como a rentabilidade já melhorou. De 6,98 passou para 25,5, tá? Por causa de 2 minutos, beleza? Então olha aqui que diferença interessante, né? E aí continuando brincando, eu cheguei até os 20 minutos, tá? Os 20 minutos que foi o tempo gráfico que eu achei mais interessante para essa estratégia. Gráfico de 20 minutos, que também não é muito usado, tá? Mas olha só, 30% no período,
30% no período. Continua com um percentual de operação vencedora razoável, a gente vê que ele mais ou menos o mesmo, né? A partir dos 10 minutos, ele fica mais ou menos o mesmo. Drawdown contido também, tá? Fator de lucro também interessante, 1,39%. E na curva de patrimônio bem comportadinha, olha só. Um drawdown pequeno aqui, um período de lateralização, né? E agora indo embora de novo aí o dolinha. Um pequeno aqui declínio, mas no comecinho da estratégia, o que é normal, né? Porque até a gente construir um capital interessante, depois foi embora, tá? Muito, muito interessante, então tá aqui. O que que a gente pode concluir disso? Bom, a gente pode concluir que, primeiro, né? Não é porque todo mundo usa 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, até 2 minutos, algumas pessoas usam 1 minuto, que esses são os melhores tempos gráficos para a estratégia que você pretende utilizar. Por isso que é bom fazer um backtest e começar a brincar com os números, né? Então, é isso, tá? Segundo ponto. O período de maior rentabilidade que eu consegui observar aí foi o de 20 minutos, tá? E aí nós podemos observar que é desde abril, e aí sim temos um ano aqui, tá? Temos um ano, beleza. Foi o período que teve 30,28% aí de rentabilidade, tá? É óbvio que se você tem um candle de 20 minutos, o seu stop vai ser muito maior do que um candle de 10 minutos, tá? Então, qual que é o segundo melhor time frame que eu observei aqui? Foi exatamente o de 12 minutos. Vamos por ele aqui de novo, ó. Lembra que aqui é 30,28%, tá? E o de 12 minutos, ele deu, vamos ver quanto que ele está dando aqui, ó. 25,53% num tempo menor aí, né? Uns 2 meses a menos, tá? Então, os 12 minutos, na verdade, pode ser até que seja um pouco mais lucrativo do que os 20 minutos no longo prazo. Não estou afirmando que sim nem que não, tá? Mas pelo backtest, como a gente tem 2 meses a menos, pode ser que seja mais interessante para aquelas pessoas que não têm uma margem muito grande para operar, tá? Porque você vai estar trabalhando com um candle 8 minutos menor do que o candle de 20 minutos. Isso significa que, muito provavelmente, né, os stops dos 12 minutos serão menores do que os stops dos 20 minutos. Beleza? Então isso é importante também mencionar, tá? O alvo também acaba sendo relativamente menor, porque tem um pouco mais de volatilidade, os 12 do que os 20, a média de 9 chacoalha um pouquinho mais e tudo, mas isso não muda tanto assim a questão de alvo, é mais a questão de stop mesmo, que pode ser aí muito mais vantagem pelos 12 minutos, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Temos aí um excelente setup para vocês estudarem no final de semana. Vejam se isso aí se aplica ao seu perfil operacional. Lembrando que tem que ter no mínimo 2 contratos, senão isso daqui não vai funcionar. Não vai funcionar se não tiver pelo menos 2 contratos. Tem que fazer parcial, beleza? Tem que fazer parcial, fechou? E é isso. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Se tiver alguma sugestão também de outra estratégia, de outro backtest, outro time frame, outro ativo, coloca aí nos comentários também. Deixa o like, se inscreve no canal e vamos que vamos. Um ótimo dia a todos. Até mais.